Medo, terror e tensão. Essas três palavras sempre fizeram parte do inconsciente coletivo dos seres humanos. Quando somos atraídos por uma história de uma casa mal-assombrada, ou até mesmo pelos boatos de uma abdução alienígena. E será que nessa história de hoje nós iremos ser despertados por tamanhos sentimentos? É isso que nós vamos descobrir a partir de agora. Eu sou Luiz Felício e você está convidado a fazer parte de mais uma história da nossa série Vídeo Mistério. Essas cenas são de um vídeo amador. Uma brasileira que diz ter vivido um contato com seres extraterrestres em 1986 se submete a uma hipnose regressiva para recordar essa experiência. Imagens gravadas por estudiosos brasileiros em 1989. Essas são cenas de um filme lançado em 1991. A personagem principal também se submete à hipnose para lembrar exatamente o que aconteceu. O que são essas imagens de uma regressão? O que é esse conteúdo? Quer dizer, são fantasias, são alucinações ou são fatos reais? Quer dizer, atualmente está se chegando à conclusão que são fatos reais. Quer dizer, em qual realidade nós não sabemos? Quer dizer, o que está provocando essa fenomenologia no inconsciente das pessoas que está sendo recuperado nessas regressões, nós não sabemos. Mas o fato é que ele é repetitivo, e ele é repetitivo no mundo inteiro. Ele segue o mesmo padrão, então ele não pode ser só fantasia. A jovem brasileira, que também diz ter tido um contato com seres extraterrestres, foi uma das pacientes da psicóloga Gilda Moura. Há vários meses que ela vem sendo acompanhada pelo médico Luciano Stanca. No dia 14 de junho de 1986, Beth, de 21 anos, e a prima Débora, de 16, tiveram uma experiência que marcou para sempre a vida delas. Débora e Beth subiam por essa ladeira, no bairro de Itaquera, em São Paulo, quando avistaram de repente uma luz forte e avermelhada que logo depois sumiu. Na verdade, a experiência delas estava apenas começando. Foi uma experiência assustadora. E Beth só concordou em nos dar essa entrevista sem se identificar. Ao entrarmos na rua da casa da minha tia, nós tivemos assim até uma surpresa, porque nós nos deparamos com ela no campo de futebol, aquela luz imensa, parada e imóvel no céu. Até aí, a lembrança que nós tínhamos era que nós tínhamos visto essa luz e que tínhamos entrado para dentro de casa. Era essa lembrança que vocês guardavam antes da hipnose? Exatamente. Sob o efeito da hipnose, Beth, que é desenhista, conseguiu reproduzir com detalhes o formato das mãos e depois desenhou o rosto do extraterrestre que a teria acompanhado para dentro da nave. Nós estamos em uma sala. Como é que é a sala descreva? Eles estão levando minha prima. Aonde? Estão em outro lugar. E lá dentro eles fizeram experiências assim clínicas com a minha prima e comigo eles colocaram através do meu nariz, da minha narina direita, uma espécie de chips. E esse chips ele foi introduzido no meu nariz através de um fio fino, transparente, e ele foi introduzido até uma certa altura da minha cabeça, assim, pelo visorzinho que eu vi ao lado. Dava a impressão que foi mais ou menos até a altura da nuca. Aí eles acompanhavam através de um visor. Essa é a lembrança que você tem. Exatamente. Eles tinham, assim, uma maneira de olhar pra gente que parecia, assim, que eles olhavam até através da gente, que eles olhavam, assim, com uma profundidade e, ao mesmo tempo, com uma frieza. Nós levamos Beth a uma clínica especializada para tentar localizar o pequeno aparelho que ela diz ter sido colocado na sua cabeça através de uma das narinas. Segundo os médicos, só 2 exames radiológicos
poderiam dizer se ela realmente tinha, de fato, algum implante na cabeça. O primeiro, uma tomografia computadorizada, não revelou a presença de nenhum corpo estranho no cérebro da jovem. O segundo, a ressonância magnética, um exame ainda mais sofisticado, também não encontrou nada. O que teria acontecido? Nós entramos dentro da estatística americana que esses ditos corpos estranhos, ou implantes, eles estariam presentes até mais ou menos 6 meses a 1 ano. Então, nós já esperávamos o não encontrar isso, que poderia ser algo, como descrevem os americanos, algo orgânico que é reabsorvido pelo corpo depois de algum tempo. Essa história, alguns cientistas acreditam e outros desconfiam. Mas as dúvidas são só dos pesquisadores. A própria personagem já chegou a uma conclusão. Apesar de toda a diferença física e tecnológica deles em relação a nós, eu senti assim que há uma ligação maior, uma ligação profunda, que eu diria assim, uma ligação cósmica, universal. Uma ligação que me dá assim me dá a certeza de que nós realmente não estamos sós. Um encontro com seres extraterrestres muda a vida de uma pessoa? Para responder a essa pergunta, a esteticista Maria Bianca nos convidou para assistir uma de suas aulas. Ela, que ensina técnicas de controle da mente com tanta autoridade, há alguns anos nem sabia o que era isso. Testemunha de Jeová, apegada às crenças da sua religião, Bianca aprendeu a trabalhar com energias cósmicas depois de um encontro misterioso. Ela lembra de cada cena como se fosse um filme. Tudo começou na noite em que o carro parou no meio de uma estrada e ela levantou os olhos para o céu. E eu fiquei observando aquelas nuvens quando de repente eu vi passar uma luz que veio de uma para outra nuvem. Daí a pouco, numa baixada, teve assim um clarão muito grande, acompanhado de um som que eu pensei que era um relâmpago que tinha caído num fio de alta tensão, em função do som. Como eu não vi nada, porque só deu aquele clarão e apagou de novo, eu então me recostei no banco do carmanguia, né, que é um carro pequenininho, eu fiz assim para frente, para poder descansar. Quando eu fiz assim, que eu olhei, eu vi um vulto grande, todo apagado, um vulto, assim, de metal mesmo, um negócio pesadão, vindo na direção do carro. Como eu não sabia o que era, eu achei que fosse um avião, e eu dei um grito para a pessoa que estava do meu lado, que um avião estava caindo e ia cair em cima da gente, na beirada da estrada. Nesse momento, a nave já estava acima do carro, entende? E eu senti o meu corpo tão leve que eu me senti como se fosse uma pluma. E eu me senti levantando como se eu fosse flutuar e virar dentro do carro. Então eu me segurei no banco para não flutuar, né? De repente, tudo escureceu. Bianca diz ter sentido o corpo pesado. O carro onde ela estava foi suspenso e em segundos ela se viu dentro de uma nave. Aí pouco depois, abriu uma porta no fim daquela escada em cima e desceram então 2 rapazes. Viu e ouviu seres estranhos, mas não entendeu o que eles diziam. Saiu do carro e sentiu a ausência da gravidade. Eu me sentia como se eu estivesse crescendo e perdendo o equilíbrio. Os seres estranhos se aproximam e trazem um capacete, um tradutor eletrônico que permitiu que ela conversasse com eles. Então a primeira coisa que ele disse para mim foi: seja bem-vinda, qual o seu nome? Eu disse: eu sou Bianca, e você quem é? Ele disse: eu sou Carran. Falei: de onde? Carran de onde? Ele disse: de Clermer. Clermer fica onde? Ele falou: Clermer é uma terra que está numa distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Quando alguém duvida da história que ela conta, Bianca pergunta: quem explica como o carro em que ela viajava sumiu da estrada para só reaparecer 2 dias depois, em outro lugar, e a 300 quilômetros de onde estava?